Só vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre dois distúrbios, né? Que acomete bastante parte da população, que é a intolerância à lactose. É, inclusive, de acordo com o livro da nossa bibliografia, lá do Leninger, ele fala que 2 a cada 3 pessoas da população europeia e parte da África não tem a manutenção da enzima, né, lactase na vida adulta. Então tem algum grau de intolerância à lactose. Então, assim, o que que é, né? A intolerância à lactose ela não pode ser confundida com uma alergia, né? Principalmente a galera da nutrição, para não confundir, porque alergia à proteína do leite, que é o que acontece, a alergia normalmente é peptídeos, né? Então, vai estar associada à proteína. Então, pessoas que são alérgicas a leite e seus derivados, elas são alérgicas à proteína do leite. Tá? E intolerância à lactose é outra coisa, porque lactose, né, o nome, né, o sufixo "ose" é de carboidrato. Então a lactose tem a ver com o carboidrato que está presente no leite, né? Então a lactose é formada por galactose e glicose. A gente consegue ver aqui no. Deixar só essa figura aqui, né? Mas se vocês forem lembrar, a lactase está aqui na borda em escova e ela quebra a lactose em galactose e glicose. E essas duas são absorvidas aqui pelo SGLT1, né, de forma no cotransporte com sódio, tá? O que acontece se a pessoa não tem essa enzima, né? Ela não consegue quebrar galactose e glicose e a gente não tem uma proteína canal, um transportador para absorver a lactose, esse disacarídeo. Então ele vai passar, né, do intestino delgado para o intestino grosso. No intestino grosso, duas coisas vão acontecer. Primeiro que essa lactose, ela é um açúcar, né, um disacarídeo, e a gente tem no nosso intestino grosso uma população enorme de bactérias, né, que vivem em simbiose com a gente, no indivíduo bem equilibrado. Essas bactérias são fundamentais, né? É um assunto que está super em voga hoje em dia, que é a microbiota intestinal, que tem todo uma biosfera quase ali, né? Mas tem todo um ecossistema intestinal composto por essas bactérias que a gente tem tanto número de células de bactérias quanto número de células humanas no nosso corpo, né? Para vocês terem noção do impacto. E elas sinalizam neurotransmissores para o nosso cérebro, recebem sinalizações do nosso cérebro, são alteradas profundamente pela dieta, por transplante de fezes e outras coisas. Enfim, é um tema muito em voga. O que que essas bactérias vão fazer? Elas dependem de substrato para viver, né, e se multiplicar. E bactérias vão fazer muita fermentação, né? São bactérias que fazem muito metabolismo anaeróbico, que vocês vão ver mais na frente, na parte de metabolismo. E elas vão usar açúcares para isso, moléculas pequenas. Então elas vão usar fibras, né? Mas também vão usar lactose. Fibras a gente consome em pouca quantidade. Mas a lactose, para quem está acostumado, né? Nem quem está acostumado, mas para quem come, né? Leite, quando come é uma quantidade muito maior do que a quantidade de fibras. E aí passar essa lactose toda para essa população de bactérias, as bactérias vão consumir essa lactose e vocês vão ver que essas bactérias elas fazem gases, né? Elas soltam muito CO2, elas liberam outros metabólitos, né? Que vão ter que ser expelidos na forma de gás. Então isso vai causar um desconforto intestinal enorme, porque você vai ficar com volume de gás, né? O gás expande o volume. Então vai ficar com um volume de gás ali na parte baixa do intestino muito grande, né? Esse é um problema. Além disso, olha, açúcares, né? Principalmente os açúcares menores, eles têm um poder osmótico muito grande, né? Se vocês fizerem um experimento com uma batata inglesa, cortar ela, colocar sal numa metade e colocar açúcar na outra metade, todo mundo sabe que o sal tem poder osmótico e vai puxar a água da batata, mas o açúcar puxa até mais, né? Então o açúcar também tem esse poder. E a lactose não é diferente. Então, essa lactose passando, chegando até o intestino grosso, onde a gente tem uma certa permeabilidade, né, para o transporte de líquidos, a água do nosso corpo vai sair e vai para a luz do intestino grosso. E aí vai causar uma diarreia, né? Porque vai estar com excesso de água ali. Então vai ser uma mistura de diarreia com dores abdominais, com muitos gases. Então, existem diferentes níveis, né, de tolerância ou intolerância à lactose.
mas ela vem da incapacidade de produzir a enzima lactase na vida adulta, que é, na verdade, o que é uma boa parte aí, a maior parte, pelo menos, da população europeia passa, né? De fato, não produz essa enzima aqui além da infância ali onde a gente é amamentado, tá? Outro distúrbio que eu queria falar rapidinho é da galactosemia. Sem me aprofundar, porque vocês vão ver na parte de metabolismo energético, que quando a gente fala de uso dos glicídios, dos carboidratos, né, para energia, a gente fica muito em torno da glicose, que é o principal monossacarídeo assim, para o nosso metabolismo. A frutose também é muito importante e também é consumida, né, na alimentação com uma boa quantidade. Mas a frutose ela tem algumas vias de acesso metabólicas muito fáceis assim. A galactose ela precisa ser convertida em vários intermediários até ela ser convertida num produto que vai ser usado como a glicose é. E aí existem vários defeitos nas enzimas que fazem essas conversões no intermediário que podem levar ao acúmulo de galactose. E aí, se a gente acumular galactose ou algum derivado dela e não conseguir metabolizar para a próxima etapa dessa cascata, né, de reação, a gente vai ter um problema pelo acúmulo. E aí essa galactose pode se depositar no sistema nervoso, nos nervos ópticos, na retina, enfim, né, dá complicações de variados tipos. E aí, nesse caso aqui, você pode fazer, né, uma restrição de galactose, porque nosso organismo até produz alguma galactose, mas ela não é fundamental que nem a glicose, né, para o nosso corpo. Então a gente consegue, se a gente tiver algum problema para absorver, a gente pode fazer uma restrição da lactose, que é a principal fonte de galactose, né? Então, para um indivíduo com intolerância à lactose ou para um indivíduo que tem galactosemia, ele pode fazer um corte da lactose, né, na sua alimentação e reduzir bastante os efeitos desses distúrbios.